Passei a vida inteira jurando que não seria como meu pai. Agora minha filha está começando a me olhar com o mesmo medo que eu tinha dele. Tenho uma esposa e uma filha de 7 anos. Amo-as mais do que tudo. Todas as manhãs, faço panquecas para minha filha e deixo que ela coloque xarope demais. Todas as noites, beijo minha esposa e conto a ela sobre meu dia tedioso no escritório. Sou um marido e pai normal, tedioso e amoroso. E construí esta vida, tijolo por tijolo, como uma fortaleza contra o homem de quem vim. E quero que você saiba que toda a minha existência é uma reação a ele. E meu maior medo é que um dia eu me torne como meu pai. E agora acho que está acontecendo. Meu pai era um homem duro. Ele vinha de uma longa linhagem de homens duros que trabalhavam com as mãos e acreditavam que toda a existência se curvaria diante deles pela mera força. Ele trabalhava na construção civil e levava essa dureza do trabalho para dentro de casa. Nossa casa era propriedade dele, minha mãe e eu também éramos. Ele nos dizia isso com frequência. Você me pertence, ele dizia com a voz baixa e ameaçadora. Esta família, esta linhagem, não será fraca. Você será feito à minha imagem. Para ele, a dor é o caminho para dobrar qualquer coisa à sua vontade. Quando eu tinha 8 anos, tirei um B+ numa prova de matemática. Ele tirou o cinto, e a lição que aprendi naquela noite não tinha nada a ver com divisão longa. Era sobre a ardência do couro na pele, a vergonha ardente, o gosto metálico de sangue na minha boca. E para ser sincero, nunca mais tirei um B+. Quando eu tinha 12 anos, quis sair do time de futebol. Eu não era o melhor jogador, e o técnico gritava tanto quanto eu. A resposta do meu pai foi simples. Ele trancou a despensa e a geladeira. Os fortes comem, disse ele, sentado à mesa de jantar, comendo seu próprio bife enquanto eu observava. Os fracos aprendem a ser fortes. Fiquei 2 dias sem comer, mas não saí do time. Minha mãe tentou. No começo ela era um amortecedor, um porto seguro. Ela cuidava dos meus hematomas. Me dava comida escondida quando ele saía, mas anos de crueldade a corroeram. Ela se tornou quieta, assustadiça. Um fantasma na própria casa. As surras não eram só para mim. Um prato derrubado, o jantar 5 minutos atrasado, um olhar que ele interpretava como desafio. Qualquer coisa era motivo. Eu ficava deitada na minha cama à noite, ouvindo os baques abafados vindos do quarto deles, com as mãos cerradas em punhos debaixo das cobertas, odiando-o com uma pureza que parecia sagrada, odiando-o por sua crueldade e odiando-a só um pouquinho, por suportar. Quando eu tinha 16 anos, ela foi embora. Fez as malas enquanto ele estava no trabalho e, simplesmente, desapareceu. Não deixou bilhete. Não se despediu. Não olhou para trás, nem mesmo para o filho que estava deixando sozinho com o monstro. Não posso culpá-la. Não mesmo. Ninguém consegue viver em uma zona de guerra por muito tempo antes de fugir. Mas a ausência dela criou um vácuo, e a atenção dele se voltou exclusivamente para mim, e a manipulação se intensificou. No dia em que completei 21 anos, eu também fui embora. Saí com uma mochila e $200 no bolso. Ele ficou parado na varanda, com os braços cruzados sobre o peito largo. Não tentou me impedir. O mundo vai te destruir, disse ele com a voz monótona. E você vai voltar rastejando. Você é meu filho. Você não pode escapar do que você é. Não olhei para trás. Jurei para mim mesma naquele dia que ele estava errado. Eu não seria como ele. Eu seria gentil. Eu seria amável. Eu construiria uma vida tão cheia de amor e carinho que dissiparia sua sombra. E durante 10 anos pensei que tinha conseguido. Conheci uma mulher maravilhosa. Casamos. Tivemos uma filha linda. Construí minha fortaleza. Estava seguro. Então, há 3 semanas recebi a ligação. Era uma enfermeira de cuidados paliativos. A voz dela era distante. Meu pai estava morrendo. Ele tinha câncer de pulmão e era agressivo e rápido. Ele não tinha muito tempo. E ele estava me chamando. É o seu último desejo. Ela disse. Minha primeira decisão foi absoluta. Não, ótimo. Que ele morra sozinho. Que enfrente seu fim sem o filho que tentou destruir. Que apodreça. O ódio que eu pensava ter enterrado ainda estava lá, quente e vivo. Eu disse à minha esposa que não iria. Vi a expressão no rosto dela. Não era um julgamento, mas uma profunda e triste compreensão. Eu sei o que ele fez com você, disse ela suavemente pegando minha mão. E você não lhe deve nada. Mas, nossa filha, ela nunca conheceu o avô. Talvez esta seja a única chance que ela terá. Não por ele, por ela. Para que um dia ela possa saber de onde vem metade dela. Ela fez uma pausa. E talvez por você também. Para que você possa vê-lo apenas como um velho moribundo. Para que você finalmente possa deixá-lo ir. A bondade dela é a minha maior fraqueza. Ela tinha razão. Eu estava fazendo isso por ela e pela nossa filhinha. Eu estava fazendo isso para provar, de uma vez por todas, que eu não era como o meu pai. Um homem bondoso vê o seu pai ou a sua mãe morrer. Não importa o que tenham feito. O asilo era um lugar silencioso e estéril.
com cheiro de água sanitária e esperança desvanecendo. Ele estava em um quarto particular. Quando entrei, mal o reconheci. O homem que fora um titã de músculos e fúria, um fogo ardente que consumira minha infância. Agora era apenas um amontoado de gravetos sob um fino cobertor branco. Sua pele estava amarelada e translúcida. Sua respiração um chiado superficial e úmido. Toda a força, todo o poder havia desaparecido. Tudo o que restava era a dureza em seus olhos. Ele me viu. E um lampejo de algo passou pelo seu rosto. Não era alegria. Não era alívio. Era algo mais. Reconhecimento. Fiquei ao lado da cama. Minha esposa e filha esperando nervosamente no corredor. Eu não sabia o que dizer. Vocês queriam me ver. Foi tudo o que consegui articular. Ele tossiu um som seco e estridente. A garota. Ele sussurrou. Sua voz um fantasma da força que fora. Ela é forte? Ela está feliz, eu disse com a voz fria. Ele sustentou meu olhar. Não é a mesma coisa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos examinando meu rosto. Então ele disse as palavras que eu nunca pensei que ouviria. Me desculpe. As palavras pairavam no ar pesadas e estranhas. Esperei, pelas desculpas, pelas justificativas. Elas não vieram. Sinto muito, repetiu ele, a voz quase um sussurro. Pelo que fiz e pelo que vai acontecer. O que isso significa? Perguntei com um estranho nó de pavor se apertando no meu estômago. O que vai acontecer? Ele tentou sorrir, mas foi apenas uma careta de dor. Estendeu uma mão trêmula e esquelética e agarrou meu pulso. Sua pele estava fria, mas seu aperto tinha uma força chocante e rígida. É um ciclo completo, filho. Sussurrou ele, olhando fixamente para mim. Todos nós terminamos como começamos. É simplesmente a natureza das coisas. E foi isso. Seus olhos perderam o foco. A mão que segurava meu pulso ficou mole. Ele emitiu um longo e último som vindo do peito. E então ficou imóvel. Ele se foi. O funeral foi uma cerimônia pequena e constrangedora. Alguns antigos colegas de trabalho. Um primo distante. Eu disse as palavras que se espera que eu diga. Aceitei as condolências. E então fui para casa me sentindo vazio. Não senti alívio. Não senti que tudo acabou. Apenas me senti oco. A primeira semana foi normal. Mas depois comecei a notar algumas coisas. Coisas pequenas. Tudo começou com a minha mão. Eu estava lavando a louça e notei uma mancha estranha e seca no dorso da minha mão. Olhei mais de perto. Não era apenas pele seca. Era um padrão fino de rachaduras como uma teia de aranha, parecido com o leito seco de um rio. Passei hidratante, mas não adiantou. No dia seguinte, a mancha estava maior. Depois foram os meus olhos. Sempre tive os olhos da minha mãe. Um castanho claro e quente. Uma manhã eu estava escovando os dentes, olhei no espelho e paralisei. Meus olhos não eram mais castanhos. Eram de um cinza frio, gélido e implacável. Eram os olhos do meu pai. Voltei cambaleando da pia com o coração disparado. Era um truque da luz. Tinha que ser. Passei a hora seguinte acendendo e apagando a luz do banheiro, indo de um cômodo para o outro, encarando meu reflexo em janelas e colheres. Não era um truque. Eram cinzas, eram dele. Meu temperamento começou a se descontrolar. Eu sempre fui um homem paciente, mas me vi perdendo a cabeça. Minha esposa me fez uma pergunta simples sobre uma conta, e eu a repreendi duramente. Minha filha derramou o suco, e eu gritei com ela, minha voz tão áspera e alta que a fez chorar. No instante em que as palavras saíam da minha boca, eu ficava horrorizado. Eu me desculpava profusamente. Eu os abraçava, dizia que sentia muito, que estava apenas cansado, estressado com a morte do meu pai. Eles me perdoavam. Mas continuava acontecendo. Esse núcleo de raiva fria e implacável crescia dentro de mim, uma erva daninha invasora no jardim da vida que eu havia cultivado com tanto cuidado. O ponto de ruptura, o momento que me trouxe até aqui, até você, aconteceu ontem à noite. Minha filha trouxe um desenho da escola. Era um desenho da nossa família. Eu, minha esposa e ela. Ela tinha ganhado uma estrelinha dourada. Estava tão orgulhosa. Eu disse a ela que estava lindo. Então ela me mostrou uma folha de exercícios de matemática que estava na mochila. Ela tinha errado 2 questões. Algo dentro de mim se quebrou. A decepção que senti foi irracional, desproporcional e não era minha. Era dele. Ouvi minha própria voz, mas parecia vir de outra pessoa. Isso não é suficiente, disse eu com a voz baixa e fria. Bati no papel, apontando com o dedo para os X vermelhos. 2 erros, 2. Eu não crio filhas que cometem erros. Não tolero fraqueza. Você será a melhor. Você não falhará. Você será feita à minha imagem. As palavras pairaram no ar, ecoando na cozinha silenciosa. O rosto da minha filha se contorceu. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Minha esposa apenas me encarou. O rosto uma máscara de choque e um medo terrível que começava a surgir. E eu retribuí o olhar horrorizada, porque eu acabara de proferir o credo do meu pai. O veneno do qual passei a vida inteira fugindo acabara de jorrar dos meus próprios lábios. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Olhei-me no espelho. Os olhos cinzentos do meu pai me encaravam. Cheios de um fogo frio, as rachaduras na minha mão tinham se espalhado pelo meu braço, uma rede de linhas finas e cinzentas. E meu cabelo? Minha linha capilar estava recuando.
ficando rala no topo da cabeça, exatamente como a dele. É um ciclo completo. Terminamos como começamos. Estou com tanto medo. Tenho medo do que estou me tornando. Acima de tudo, estou apavorada com o que farei à minha família quando não sobrar nada de mim. Olho para minha filha e vejo o medo em seus olhos quando entro em um cômodo. E é assim que sei que a transformação já começou. Por favor. Existe alguém aí que saiba o que é isso? Uma maldição? Uma possessão? Existe alguma maneira de lutar contra isso? Uma maneira de impedir que o ciclo se complete? Construí uma fortaleza de amor para mantê-lo afastado, mas ele esteve dentro de mim o tempo todo. E finalmente está rompendo as muralhas.